O Google publicou um estudo dizendo que um computador quântico pode quebrar a proteção do Bitcoin em 9 minutos. Isso mesmo que você ouviu, em 9 minutos. Que para fazer isso, precisa de uma máquina 20 vezes menor do que todo mundo imaginava. Quando eu li isso de manhã, eu pensei, será que alguém já fez isso? Porque eu passei os últimos meses analisando mais de 200 mil endereços de Bitcoin na blockchain, procurando exatamente por sinais de que alguém tivesse conseguido. E hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, o que diabos o Google descobriu? E por que os números mudaram tanto? Segunda coisa, o que a minha investigação encontrou e o resultado pode te surpreender. E terceira, essa é a que vai te pegar. Uma atualização que todo mundo achava que protegia o Bitcoin, na verdade, abriu uma brecha. Fica até o final que eu vou te detalhar tudo isso. E para você que gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. E se você quer dar um próximo passo para saber como não ser pego de surpresa por notícia como essa e saber como alocar dentro do mercado cripto, eu te aconselho a fazer parte do nosso acompanhamento individual. Eu deixei um link aqui embaixo do WhatsApp do meu time, manda um alô, fala que você está interessado e eles vão te indicar qual a melhor forma de você estar com a gente. E aproveita que você pode pedir uma análise totalmente gratuita da sua carteira para o meu time. Eles vão te dar todo o diagnóstico necessário para você saber como navegar nesse mercado e saber se sua carteira está bem preparada para o que a gente vê pela frente ou se ela não está bem preparada. E agora, vamos para o vídeo. Bom, antes da gente entrar no estudo do Google, precisamos entender como o Bitcoin se protege. Se você não entender isso, o resto não vai fazer sentido. E é mais simples do que parece. Quando você cria uma carteira de Bitcoin, o sistema ele gera uma senha gigantesca, que é impossível de você adivinhar. A partir dessa senha, ele cria um código público, que é como o número da sua conta bancária. E desse código, ele gera um endereço que você compartilha com o mundo para receber o Bitcoin. O pulo do gato é o seguinte, ir da senha para o código público é fácil. Qualquer computador pode fazer isso. Esse aqui pode fazer isso em milissegundos. Mas fazer o caminho contrário, pegar o código público e descobrir a senha, é praticamente impossível. Com os computadores de hoje, levaria mais tempo do que a idade do universo para descobrir isso. É como se você tivesse um cofre com uma fechadura que precisa de bilhões de combinações para abrir. Ninguém tem tempo para testar todas elas. E é exatamente aí que entra o computador quântico. Ele não é um computador normal mais rápido. Ele funciona com regras diferentes da física e consegue testar um número absurdo de combinações quase que ao mesmo tempo. Em vez de testar uma por uma, ele testa bilhões simultaneamente. Até ontem a conversa era, tá, mas a máquina necessária para isso é gigantesca e não existe. O estudo do Google que saiu mudou essa conversa. E olha, isso não é um post de um blog, é um paper de pesquisa do Google, verificado de forma independente. É coisa séria. Primeiro ponto, o tamanho da máquina. Antes desse estudo, as melhores estimativas diziam que para quebrar a proteção do Bitcoin, você precisaria de uma máquina com centenas de milhões de peças quânticas, o que eles chamam de qubits, centenas de milhões. Guarda esse número. O Google mostrou que dá para fazer com menos de 500 mil peças. 500 mil. Isso é uma redução de mais de 600 vezes em relação às estimativas anteriores. Segundo ponto, e esse é o dado mais assustador do estudo, 9 minutos. O Google calculou que com essa máquina daria para interceptar uma transferência de Bitcoin enquanto ela está acontecendo. Você manda Bitcoin, nos minutos entre o envio e a confirmação, a máquina consegue descobrir a sua senha e te rouba. 41% de chance de sucesso, segundo as estimativas. Mas calma, isso não significa que alguém pode fazer isso hoje. A maior máquina quântica que existe agora tem cerca de 1.200 peças. De 1.200 para 500 mil ainda tem um longo caminho. Mas o ponto é que esse caminho ele encurtou, e encurtou muito. Antes, a distância era de 10 mil vezes da máquina atual para a máquina estipulada necessária. Agora é de 400 vezes. Ainda longe? Sim, óbvio, mas é uma distância completamente diferente. E o que o Google fez no final do estudo? Deu um prazo. Disse que toda a criptografia desse tipo, e não é só do Bitcoin, é de tudo, deve ser atualizada até 2029. 2029, 3 anos a partir de hoje.
Aí eles mencionaram uma coisa sobre o Bitcoin que quase ninguém está discutindo. E aqui está a parte que mudou minha visão sobre o assunto. No Bitcoin existem dois tipos de endereços. Os antigos, lá de 2009, quando o Satoshi criou a rede, mostram o código público abertamente na blockchain. Qualquer pessoa pode ver. Isso significa que se um computador quântico existir, ele pode atacar esses endereços a qualquer momento e sem pressa. Já os endereços mais novos, eles são um pouquinho diferentes. Eles escondem o código público. Ele só aparece no momento em que você faz a transferência. Enquanto o Bitcoin está parado, o código fica protegido atrás de uma camada extra de segurança. Até aí faz sentido. Endereços antigos, vulneráveis. Endereços novos, protegidos. Bem simples, né? Só que em 2021, o Bitcoin fez uma grande atualização, chamada Taproot. Todo mundo comemorou. Era para modernizar a rede, abrir portas para novas funcionalidades, preparar o terreno para defesas futuras. O problema, e é isso que o paper do Google aponta, é que o Taproot, por padrão, que é essa atualização, volta a mostrar o código público na blockchain, igual aos endereços antigos. Ou seja, a atualização que era para ser o primeiro passo da defesa, na prática, aumentou o endereço de números vulneráveis. A defesa aqui, ela virou uma brecha. E isso ampliou o problema. Presta atenção, não é mais só sobre os endereços de 2009. Agora inclui endereços criados ontem. Mas me permita fazer uma pausa aqui. Se esse tipo de análise faz sentido para você, dados reais, sem alarmismo e sem negação, deixa o like. Isso ajuda o vídeo a chegar a mais gente que investe e quer entender o que está acontecendo de verdade. E se você investe nesse mercado e quer ter um acompanhamento profissional quanto a isso, eu deixei um link do WhatsApp do meu time. Manda um alô para eles que a gente tem um programa que serve para você. Agora vamos lá. Tudo que eu te mostrei até aqui é teoria. O Google fez um estudo teórico. Ele mostra que o caminho é mais curto do que se pensava. Mas eu quis ir além. Eu quis saber na prática. Será que alguém já conseguiu explorar isso? E foi aí que eu fiz minha própria investigação. Eu analisei mais de 217 mil endereços antigos de Bitcoin. Aqueles que mostram o código público abertamente. E para ter um grupo de comparação, eu analisei também quase 4 milhões de endereços do tipo protegido. Aqueles que escondem o código. Eu usei um banco de dados públicos do Google, o BigQuery, e processei 1,5 terabytes de dados da blockchain inteira, de 2009 até hoje. A lógica, pessoal, foi bem simples. Se alguém já tivesse uma máquina quântica, os primeiros alvos seriam os endereços antigos, principalmente aqueles com valores entre 50 e 200 Bitcoin. O suficiente para valer o esforço, mas discreto o suficiente para não virar manchete. E eu fiz 3 testes, e os 3 deram normal. Confesso que foi um alívio. Primeiro teste. Comparei quantos endereços antigos foram esvaziados versus quantos endereços protegidos foram esvaziados, na mesma faixa de valor. Se alguém tivesse uma máquina quântica, os antigos teriam mais movimentação. Resultado? Na faixa de 50 a 200 bitcoins, os endereços antigos têm 22 pontos percentuais menos movimentação que os protegidos. O exato oposto do que mostraria um ataque. Segundo teste. Concentração. 98% da movimentação dos endereços antigos é na faixa de 50 bitcoins. Eu sei que parece suspeito. Até você lembrar que nos primeiros anos do Bitcoin, a recompensa de mineração era exatamente 50 bitcoins por bloco. Não é que alguém escolheu essa faixa, é que todos os endereços antigos são dessa faixa naturalmente pelo comportamento do Bitcoin. Terceiro teste, e esse é o que fecha o quadro. Se uma máquina quântica existisse e fosse ficando mais barata com o tempo, veríamos os maiores endereços sendo esvaziados primeiro e depois os menores, que seria um padrão de varredura. Olhei a média de Bitcoin movido por endereço ano a ano, de 2009 a 2026, e a média é a mesma, 50 Bitcoins. Há 17 anos, constante, nenhum padrão de varredura. E mais, o volume de movimentação correlaciona com o ciclo de mercado. Em 2017, quando o Bitcoin foi de 1.000 para 20 mil dólares, pico de movimentação. Em 2021, quando foi para 69 mil, outro pico. Em 2024, novos recordes, outro pico. Isso é consistente com donos originais realizando lucro em altas do mercado. Não como um atacante. É gente que minerou o Bitcoin em 2009, guardou a senha no pendrive e quando o preço dispara, ele vai atrás e resolve vender. Resultado,
Zero evidência de que alguém tenha quebrado a proteção do Bitcoin. Zero. Na blockchain, está tudo normal. Esses dados têm um dashboard proprietário, mas se tiver muito pedido nos comentários, eu publico o link para você. Então, se você ficou interessado em ver todos esses dados, comenta aqui embaixo, eu quero. Se tiver pelo menos uns 100 comentários desse, eu divulgo o link aqui para você no topo dos comentários. Agora, mesmo sem evidência de ataque, o Google trouxe um número de exposição maior do que eu havia calculado. O Google fala em 6,9 milhões de bitcoins em endereços com código público expostos. Quase 7 milhões. Isso é quase um terço de todo o Bitcoin que existe. Na minha análise, eu tinha chegado em 6,2 milhões. A diferença é justamente o efeito da atualização Taproot. O Google incluiu os endereços novos que agora também mostram o código. E tem um detalhe irônico aqui. Boa parte desses endereços são do Satoshi, o criador do Bitcoin. Ele minerou cerca de 1.100.000 Bitcoins nos primeiros anos. Todos endereços antigos, com código exposto. Satoshi sumiu em 2011. Se um computador quântico surgir e essas moedas não tiverem sido migradas, elas viram alvo. Mas antes de você entrar em pânico, presta atenção. A mesma matemática que protege o Bitcoin protege seu banco, o sistema militar, o site do seu cartão de crédito. Se alguém quebrar essa proteção, o problema não é o Bitcoin. O problema é a internet inteira. É o sistema financeiro global. É por isso que governos do mundo inteiro estão correndo para atualizar suas próprias defesas. Não por causa do Bitcoin, por causa deles mesmos. Então, a pergunta que fica é, o que o Bitcoin pode fazer? Porque ele não está parado. O plano original era em 3 etapas. Primeira, a atualização Taproot de 2021, que abriria portas para novas defesas. Segunda, uma proposta chamada BIP 360, que cria um novo tipo de endereço totalmente resistente a computadores quânticos. E terceira, uma camada completa de proteção pós-quântica. A primeira etapa, e agora a gente sabe, criou um problema novo. Ela facilitou as defesas futuras, mas ampliou a exposição atual. É uma troca que, obviamente, ninguém antecipou. Isso significa que a segunda e a terceira etapa ganharam urgência. A defesa resistente a quantum precisa sair do papel o mais rápido possível. E o Google reforçou isso. Tudo deveria estar atualizado até 2029, daqui 3 anos. Bitcoin tem uma vantagem aqui. Ele é um sistema aberto, sem dono. A comunidade pode decidir fazer uma atualização de segurança sem precisar pedir permissão para nenhum governo ou banco central. Mas também tem uma desvantagem. Decisões por consenso levam tempo. A própria atualização Taproot demorou anos de discussão. E tem um dilema filosófico aqui. Se a comunidade decidir que precisa proteger a rede, pode ser necessário congelar endereços que não foram migrados, inclusive os do Satoshi. Quem tem esse direito? É uma discussão enorme e ela vai acontecer. Alguns estudos estimavam pelo menos 14 anos até a ameaça ser real, provavelmente mais. Com os números do Google, essa estimativa pode precisar de revisão. A distância caiu de 10.000 vezes para 400 vezes. Isso não significa que faltam menos anos necessariamente. Máquinas quânticas não evoluem como computadores normais. Cada peça nova traz problemas enormes de estabilidade e os custos são estratosféricos. Mas a margem de conforto com certeza diminuiu. Então presta atenção que a gente vai juntar tudo agora para terminar esse vídeo. O Google mostrou que a máquina necessária para quebrar a proteção do Bitcoin é 20 vezes menor do que se pensava. 9 minutos para interceptar uma transação. Quase 7 milhões de Bitcoins expostos. E a atualização do Taproot ampliou o problema. Os meus dados, por outro lado, mostram que ninguém fez isso ainda. Mais de 200 mil endereços analisados. 3 testes, todos normais. A movimentação segue ciclos de mercado, não padrão de ataque. A proteção do Bitcoin até hoje está intacta, mas a corrida, ela com certeza ficou mais apertada. E o que isso significa para você? Primeiro, não existe nenhuma evidência de que alguém tenha quebrado a proteção do Bitcoin. Eu fui atrás dos dados e não encontrei nada. Segundo, a distância entre a tecnologia atual e a necessária, que era de